Ok? Pedro, tá rodando aí? Vai cair. Terminei, Pro. Ótimo. Então, fala-se, né, em vários países da África, porque eles sofreram bastante o processo de colonização dos europeus. Esse é o nosso último capítulo, conferem aí. Porque se for descer aqui para baixo, depois eu não consigo subir. Não, ainda tem o 11. Não. Beleza. Povos da África nos séculos 14 e 15. Deixa eu ler. Quem quer iniciar a leitura? Posso começar, Pro? Só um pouquinho, deixa eu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí. Pronto, parou aí a imagem. Pode começar? Pode. No século XIV e XV, quando os conquistadores começaram a explorar a costa da África, a população do continente já era muito grande e diversificada. Professora, seu áudio tá saindo para todo mundo aí, tá? O meu que tá saindo aí na senhora. Como? O meu áudio tá saindo aí nos coisas da senhora. Não tô entendendo, Beatriz. Como assim? Ah, deixa pra lá. É que se ela tá falando, tá. Quando a senhora tá apresentando, tá parecendo que ela tá falando no seu computador, entendeu? Daí dá de escutar duas coisas. É daqui no meu. Uhum, Vocês querem que eu desligue o meu enquanto ela lê? pode ser. Não, não sei. Ao norte da África mediterrânea havia sociedades islâmicas, isto é, que tinham sido incorporadas ao Império Árabe desde o século. Please. 8, século 8. Eu tenho que começar a estudar sobre o teto. Na região da Saara. Um pouquinho. Falando para todo mundo agora. Quem tem dificuldade com numerais romanos, gente, assistam um videozinho na internet, façam umas atividades, tá? Para vocês conseguirem sanar essas dificuldades na hora da leitura de história, ok? Professora, no quarto ano a gente aprendeu sobre isso, só que eu esqueci. Então, mas assiste videozinho, a gente olha a internet para tanta coisa, né? Assiste alguns videozinhos, é interessante. Continua, Beatriz. Na região do Saara, populações nômades acostumadas ao calor intenso durante o dia ou ao frio extremo nas noites viviam basicamente do comércio, praticando em caravanas de camelos e dromedários que percorriam o deserto e paravam em oásis. É oásis, né, Pro? Caravana ao sul do deserto do Saara, as regiões subterrâneas, subsaariana, Ariana. localizava-se nos reinos e comunidades de várias culturas, sendo os maiores do Oriente Banto. Um tronco cultural e linguístico que surgiu onde hoje são a Nigéria e República dos Camarões. Dessas culturas e línguas originaram-se mais de 400 outras, algumas ainda existentes na África. Dentre os ainda existentes na África, dentre os grandes reinos de culturas banto, destacavam-se os Ganas, Mali, Songhai, Ifé, Benin, Kano, Zaria, Congo e Zimbábue. O encontro dessas populações com os exploradores europeus ocorreu ao longo dos séculos
provocando alterações profundas nas sociedades do continente. Olha só, essa parte é só para a gente entender o início do processo de colonização dos povos europeus dentro do continente africano. Desde o início, que iniciou-se, né, todo esse processo, a África já era um continente muito diversificado, né? Sua população já era muito grande, com várias culturas, organização, enfim. Aqui abaixo ela lê o nome dos povos, né, que representavam essas culturas. Vocês podem grifar aqui, então, o nome dessas civilizações que estavam presentes dentro da África com o início da colonização dos povos europeus. E automaticamente, né, quando se depararam com esse choque cultural dessas duas culturas, automaticamente a cultura africana começou a sofrer profundas alterações dentro da sua sociedade. Quando nós vamos pegar os europeus chegando no Brasil também, encontrando os povos indígenas, eles também sofreram essa difusão de cultura, né? A sua cultura também foi deixada de lado, foi desvalorizada. Começaram, né, a provocaram profundas alterações também na cultura desses indígenas. Então, era assim que funcionava o processo desses colonizadores europeus em determinadas partes do continente, né, não só na África, como também na América do Sul, na Ásia, a qual eles dominaram o processo de colonização. África islamizada. Lê para mim, Ana Luísa. Depois a Maria Luísa. Em África Islamizada. Islamizada. Ui, deixa eu só voltar aqui, porque a minha apostila saiu. Página 151 ainda, tá? Tá. No século XIV, a região do norte da África encontrava-se islamizada, isto é, ali haviam se formado reinos de califados muçulmanos que seguiam a região islâmica fundada por Maomé na Península Arábica no século VII. 8. Século 7, perdão, achei que era 3, é 7, tá certa? Como já vimos em capítulo anterior, o islamismo chegou a essa parte do continente africano como as conquistas árabes do século VII e do século VIII. Inicialmente ocuparam o Egito. Dali avançaram em direção a noroeste pela região do continente conhecida atualmente como Maghreb, até o Marrocos. Depois, atrasando o Estreito de Gibraltar, atingiram o sul da Península Ibérica, na Europa. Seguindo para o nordeste, de baixo para o alto vale do Nilo, atingiram a península da Somália. Olha só, como sofreu de colonização, está contando aqui que a região norte da África, assim, todo o processo, a religião conhecida como islamismo, tá? Em fusão dos povos árabes que ficaram e ocuparam aquela região. A Maria Luísa agora. Maria Luísa? Maria Luísa? Posso ler? Mas será que ela saiu? Mas o nome dela tá aparecendo aqui? Ela falou que a internet está falhando, tá caindo muito. Mandou no chat? Foi. Tá.
Então, lê. Quem pediu para ler foi a Ana Vitória, né? Sim. Então, vai, Ana. Entre o século V, X e VI, o comércio praticado por mercadores muçulmanos estendeu-se pelo deserto do Saara e chegou a algumas partes da região subsaariana. Essa influência levou ao aparecimento de sociedades islâmicas também na África Ocidental e Centro-Ocidental. Forma-se reinos e importante centro cultural, como a cidade de Tombuctu, no atual Mali, que concentrou escolas islâmicas de altos níveis e para as quais vinham estudar de várias partes do mundo. Ao longo da costa oriental, compreendendo a região que atualmente corresponde dentro do território que vai do Sudão a Moçambique, formaram muitas fortalezas, vilarejos de mercadores muçulmanos. Esses povos cresceram e tornaram-se estados e viviam do comércio e do contato com mercadores do Médio e do Extremo Oriente que chegavam pelo Oceano Índico. Desse modo, pode-se perceber que o islamismo africano, após o avanço inicial pelo norte, a ser expandiu também por meio de migrações e influências culturais. Esse processo perdurou por séculos. Só. Então, com a influência dos árabes e da religião islâmica, fala aqui nesse textinho lido pela Ana Vitória sobre a difusão dessa religião por outras partes do continente africano. Fala que ela chegou até a África subsaariana, né? Também com muçulmanos e chegou também em parte pelo deserto do Saara, tá? Então, aqui formaram-se grandes reinos culturais, como a cidade de Tombuctu, na atual Mali, que concentrou escolas islâmicas de alto nível e para as quais vinham estudantes de várias partes do mundo. Descendo um pouquinho mais abaixo, deixa eu só diminuir aqui, porque eu fico com problema para... Peraí, pessoal, eu vou fechar e vou abrir de novo a minha apostila aqui, porque eu não consigo manusear ela. Só um pouquinho, que a prof fechou aqui. Tá. Difícil, chega um momento que o mouse não consegue mais manusear a apostila online, não é fácil. Só um pouquinho, que a prof vai voltar. Deixa eu ver se assim vai mais rápido. Aí, ó. Tá, aqui foi onde a Ana Vitória leu. Foi, não, foi pro. Você leu na página acima, ó. Você leu aqui. Ah, tá. Aí a prof já tá na próxima página. Lê para mim, Felipe, aqui.
Tá, certo. A África muçulmana mantinha contatos constantemente com a Europa por meio da navegação comercial, pois havia inúmeras rotas que ligavam a Ásia àquele continente, passando pelo norte africano. Enquanto a Europa passava pela Idade Média, os reinos possessões islâmicos na África conheciam um período de esplendor na ciência e na arte, desenvolvendo conhecimento herdados das antigas civilização, dando tanto europeias como a dos gregos e romanos, como asiáticas, dos persas, chineses e mesopotâmicos. A cultura islâmica foi transmitida ao longo da geração, influenciando inúmeros povos e mantendo-se até hoje nessas regiões do continente. Muitos dos países norte e da África Ocidental, como o Egito, falam uma mistura de árabe com as línguas africanas originais. Também nessa parte do continente verifica-se grandes números de pessoas que não são apenas negras, pois são descendentes de árabes e de antigos gregos, macedônicos, cartagineses e romanos. Além de ter também a grande miscigenação com outros povos europeus que ali estabeleceram coloniais no século XIX, como ingleses, franceses, italianos e alemães. O número de muçulmanos na África é na atualidade estimado em mais de 300 milhões, cerca de 20% do total dos seguidores do islamismo. Olha só, com o processo da difusão dessas culturas, primeiramente dos europeus e depois dos muçulmanos, nós temos essa diversidade, né, de línguas, de cultura, de falas, do cotidiano, né, desses povos africanos. Aqui nós temos um diálogo com o presente que vai mostrar a atualidade, a região total da população, o número de muçulmanos, tá? E o total de muçulmanos da África. Olha lá, a África Central, o leste da África, o norte da África, o sul da África e a África Oriental. E aqui no finalzinho da tabela nós temos a porcentagem do número de muçulmanos em cada região do continente. Qual é o número maior de muçulmanos? Em qual parte, em qual região da África o número é maior de porcentagem de muçulmanos? Que vocês conseguem observar por essa tabela aí. África Oriental. Isso, África Oriental, né? Ao todo são 44,86% de muçulmanos. Olha aqui, entretanto, isso não significa que as antigas culturas e saberes originais da própria África tenham desaparecido. Com esse processo de colonização, não é que a África também camuflou toda a sua cultura, não. Ainda permanece, né? Existe hoje esse intercâmbio cultural dentro da África, mas a África também tem uma cultura própria que ela não perdeu ao longo dos séculos e ao longo dos anos. Aqui nós vamos ver, ó, uma imagem. Quem pode ler esse que está do ladinho aqui para a prof? Porque da prof está tão pequenininho. Pode ser eu. Vai. Esse ampliações aqui do ladinho? É, aqui, ó. Onde eu estou grifando. Olha aí na minha tela, para você ver. Ah, tá. Sei. A grande... nossa, aqui também tá pequeno. A grande mesquita de Djenné, no Mali, é a maior mesquita construída de adobe do mundo. Foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, em 1988. Seu estilo é um exemplo da multiplicidade cultura africana, mistura de antigo conhecimento arquitetônico nas culturas bantas, com o uso de adobe
e na influência árabe, visíveis nas torres e nos minaretes. Todos os anos, as chuvas de julho a outubro danifica parte do revestimento do edifício. Ocorre, então, uma grande festa em que os devotos dançam amassando barro com os pés para a produção de adobe. Argila misturada com palha e outros materiais, que restaurará as paredes com o tempo. Muito bem. Olha só, aí aqui vem umas atividades para a gente comentar. Qual é o número de islamizados atualmente na África? Hoje, qual que é o número, né? Que seguem o islamismo dentro da África. Nós temos aqui na orientação didática que são 402 milhões de pessoas. Vocês podem só colocar aqui do ladinho da número 1, tá? Não precisa fazer no caderno, não. Não precisa nem pedir, professora. Professora, Oi, tô ouvindo. a minha mãe tá me chamando, eu vou ali e já volto, tá? Quem que tá falando? Deixa eu ver aqui. A Vitória. Vitória, aham. Eu vou ali. Pronto, pessoal, deixa eu minimizar aqui, que daí eu acompanho pelo chat, tá? Vão colocando ok. Aí a 2 tem lá, analisando a tabela, qual região da África tem maior influência islâmica? Olha aqui, essa tabela aqui. Qual a região tem maior influência islâmica? Eu fiz essa pergunta para vocês, né? África Oriental. Isso. Só colocam aí, África Oriental. Aí a número 3 vem. Pela fotografia e o seu legado, o que você pode concluir sobre o modo como a cultura árabe e as culturas das populações africanas originais se misturaram? Como que esse processo de tantas culturas deu-se, né, e se desenvolveu no continente africano? Pela mistura, né? Esse contato entre povos árabes e povos africanos. Então, a 3 vocês vão colocar assim, ó. Pelo contato Prof, repete para mim, 2, eu não entendi. Só vai olhar na tabela acima, qual que é a região hoje da África que aparece o maior número de seguidores do muçulmano? Olha lá, a África Oriental, com 33,3%. Ah, tá.
Terminaram? Essa 4 é uma pesquisa, nós não vamos fazer, tá bom? Vamos continuar aqui. Oi, Ana. Vamos lá? Fala, Paulo. Tá ruim, né? A minha também agora começou a oscilar, Paulo. Deu uma travada aqui. Mas tudo bem, se você cair, você depois pega a aula no canal, tá? Para você terminar de completar. Agora vamos falar sobre a África subsaariana. Ainda na página 154. Eu gostaria que fizesse a leitura para mim, Amanda. Você pode iniciar a leitura para a prof? Sim. África subsaariana. Nas regiões subsaarianas, à época das navegações europeias, viviam muito povos com variadas formas de organização social e política. Havia sociedades tribais, cidades-estados, reinos e grandes impérios. As sociedades tribais eram comunidades em que as famílias mais antigas liberavam e em que havia grandes laços de solidariedade entre todos. A maioria da população praticava agricultura plantando, por exemplo, sorgo, planta parecida com milho, arroz, inhame, trigo, cevada, banana, quiabo e pimenta. Depois que se estabeleceu o contato com a colônia portuguesa na América, o Brasil, novas espécies foram introduzidas no continente africano, passando a fazer parte da alimentação ou do comércio entre as comunidades. Eram produtos como mandioca, abacaxi, cacau, tabaco, amendoim, caju, goiaba e feijão. Olha só. Então, a África subsaariana também sofreu processo, né, no seu cotidiano, na sua estrutura de sociedade. Eles praticavam, né, agricultura com alguns determinados alimentos ali que a Amanda acabou de ler, e a partir do momento que eles estabeleceram um contato com a colônia portuguesa, com o Brasil, eles também mudaram um pouquinho, né, a sua forma de alimentação, consumindo agora produtos como a mandioca, abacaxi, cacau, tabaco, entre outros. Pedro, continua para a prof. Microfone dele, professora. Todo mundo pedindo desculpa, tá parecendo eu. Tá feio hoje, hein? Nós já temos pouco aluno na sala. Vamos ver aqui quem. Sofia! Pode ser você, Sofia? Professora, aproveita que o Gustavo entrou aí, ó, bota ele pra ler. Ah, é, o Gustavo vai ser o próximo, tá, Gustavo? Sofia, tá ouvindo a prof? Então eu vou iniciar. Tá difícil, né? Alguns gregos, principalmente do centro e do nordeste do continente, já utilizavam o arado por influência, mas a maioria lançava mão de instrumentos agrícolas como enxada, pau de escavar, né, que é a pá. Ainda hoje existem aldeias em que as pessoas cultivam a terra do mesmo modo que seus antepassados há centenas de anos.
A pecuária, ao lado das atividades agrícolas, desenvolveu-se a maioria das regiões com criação de bois, cabras, ovelhas, aves, camelos e dromedários. Mesmo as sociedades menos complexas desenvolveram um tipo de artesanato da cerâmica e tecelagem, a marcenaria e a metalurgia. Nas proximidades do litoral e de rios, aldeias, pescadores se dedicavam também à construção de canoas e jangadas extremamente eficientes com técnicas que foram preservadas ao longo dos séculos. Em sociedades mais interioranas, uma atividade importante foi a metalurgia, com trabalhos em ouro, cobre, ferro, chumbo e estanho. A metalurgia africana já era muito desenvolvida há cerca de 2.000 anos, muito antes desses conhecimentos serem aprimorados na Europa. Há, por exemplo, a região da atual Tanzânia, vestígios de fornos que atingiam temperaturas altíssimas para a fundição de ferro, feito com que os europeus conseguiram no século XIX. Pesquisas também mostram que os portugueses aprenderam a confeccionar enxadas de ferro como das comunidades que viviam em regiões que hoje correspondem a Gana e a Nigéria. Olha que interessante, então. Então, antes mesmo dessa difusão de culturas, né, dessa relação com outros povos, eles já tinham totalmente um modo de organização que já era totalmente desenvolvido, principalmente com a metalurgia, né? Antes da metalurgia ser aprimorada na Europa, esses africanos já utilizavam-a de uma forma bem desenvolvida. E aqui vai falar sobre o comércio. Alguém lê aí para a prof? Porque a minha apostila é muito curtinha, a prof fica... Não consigo ampliar aqui. Vai, Gustavo. É do ladinho, prof? Aqui, ó, o comércio agora. Posso ler? Procura lá. Posso ler, prof? Pode ler. Eu vou ler, tá? Tá. O comércio se realizava tanto entre aldeias próximas como com reinos e impérios distantes. Nesse caso, organizavam-se caravanas que percorriam extensos territórios. Levavam produtos locais, como os artigos de ferro e alguns itens de alimentação, como grãos, peixe seco e outros, além de produtos adquiridos de mercadores fora da África, como os que vinham da Ásia ou do Oriente Médio. Os produtos mais valorizados eram ouro, marfim, seda e sal. Muito bem. Ana Luísa, continua a leitura para a prof desse próximo parágrafo. E se alguém tem o número da Sofia, pede para ela aparecer aqui no chat, fazendo favor para a prof. Alguém liga para ela aí? Se eu estou chamando ela, ela não está respondendo. Prof, é esse daqui, quanto à reforma de governo? Sua forma de governo, isso. Tá. Quanto à reforma de governo, dependia da complexidade do povo. Em pequenas comunidades, o chefe era uma pessoa mais velha, respeitada pelos conhecimentos que apresentasse. Em reinos e impérios, o chefe era um rei escolhido também entre as famílias mais antigas e em alguns casos, por hereditariedade, havia muitas relações de sangue interligado às aldeias e comunidades, porque os casamentos eram feitos sempre com as pessoas de outro povoado, que passavam a ser consideradas parentes, membros da mesma família. Isso impedia que as disputas entre as localidades terminassem em confrontos violentos ou guerras, pois levariam parentes à luta entre si.
Por isso, em muitas ocasiões, eram feitos acordos e negociações entre os líderes para resolver pendências. Muito bem. Aqui nós temos algumas imagens que mostram, né, esse processo da questão das religiões, a questão do comércio, dessa interatividade dos povos, né, e essa hierarquia que existiam, né, de tradições mantidas por muitos e muitos tempos dentro das sociedades africanas, tá? Vamos para a próxima página. Aqui na página 157 agora. Oi, Amanda. A Sofia disse que estava no banheiro. Tá. Pede para ela falar aqui no chat com a prof daí. Nós temos aqui, presta bem atenção o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a leitura de todos esses reinos aqui, tá? Desde a página 157. É 157? Daí. Isso. Primeiro sobre o reino subanese, vocês vão colocar as características, ó, no caderno. A Vitória não tá conseguindo ouvir a senhora. Quem? A Vitória. Vixe, sai e entra de novo, Vitória. Pede para ela sair e entrar de novo. Olha aqui. Coloquem no caderno aí, ó. Após a leitura, fazer um resumo sobre as características de cada um desses povos a partir da página 157. Primeiro, os sudaneses. Até o Reino Congo, né? Reino do Isso. Congo. Não, Felipe, não é para hoje, não. Isso aqui vai ficar de atividade, tá? Gana. Qual página, prof? Da página, olha aqui no chat, Ana, a prof tá colocando no chat. Isso, daí depois manda foto, isso aí. Desde a página 157, que vai falar sobre os reinos, os povos, ó. Primeiro, os sudaneses, ler, colocar as principais características deles no caderno. Depois, Gana. Depois, Mali. Iorubá. Isso, Amanda. A professora está colocando aqui para eles não se perderem, tá? E Reino Congo. Então, vai ficar da 157, 161. Realizar no caderno e mandar foto. Até sexta-feira, tá? Aí nós vamos agora na página 163 e 164 fazer as atividades. Abrem lá, anotem as atividades aí no caderno.
Ok? Isso, Amanda, até sexta-feira agora, tá? Vamos lá. Na página agora 163 tem assim, ó, Mural do A Conhecimento. senhora não está apresentando. Não tô? Ah, eu Não. saí. Enquanto isso, vamos ler a primeira lá, ó. Sobre os povos que viviam na África na época da chegada dos europeus no século XIV e XV, é correto afirmar que, sobre a chegada desses europeus na África entre o século XIV e XV, qual das alternativas abaixo mostra a maior das alternativas que explica esse processo da chegada dos europeus? Tá bom, qualquer coisa, se vocês não terminarem até sexta-feira, vocês me mandam até quarta, tá? Tranquilo, não tem problema. O importante é fazer e mandar, então, até, ó. Então, até quarta eu recebo, da semana que vem. Depois de quarta, a prof não vai receber mais atividade, tá? Nem adianta enviar daí. Professora, quarta-feira, meia-noite, só vai passar. Semana para vocês fazerem. Vamos lá, então, na página 163. Qual das alternativas abaixo consegue mais caracterizar esse processo da chegada dos europeus na África entre o século XIV e XV? Qual das alternativas vocês acham que é a mais coerente? Analisem aí, coloquem no chat a opção para a gente fazer a correção juntos. A Amanda acha que é a alternativa B. Quem mais? Pedro C. Felipe E. Tá bom, Pedro, eu já vi. Olha lá, a Amanda estava correta. Alternativa B. Eram milhões de pessoas distribuídas em diversos grupos étnicos com culturas diversificadas e forma de organização política que variavam de pequenas aldeias a extensos impérios. Tá bom. Então vamos lá. A número 1, alternativa B. A 2 diz assim: para melhor estudar o continente africano, os pesquisadores dividi-lo em dois grandes, né, pedaços. Quais eram eles? Olha aqui: a África setentrional ao norte e a África subsaariana ao sul. Olha aqui a opção da resposta para vocês fazerem a número 2. Vamos lá. Enquanto vocês estão copiando aí, eu já venho. 5 minutinhos. Vou pegar uma água aqui. Não tem como mais, né? Ana? Quer? Tenho. Vou comer cuscuz, que é o que tem. Cuscuz de uva. Quer?
E aí, pronto a 2? Sim. Vamos lá para a próxima. 3. Grande parte dos países africanos atuais são islamizados. Isto é, seguem a religião fundada por Maomé do século VII. Explique como isso ocorreu. Olha aqui, vamos voltar ali na parte, acho que foi a Ana Vitória que leu essa parte. O prof está voltando lá para vocês verem. Gracinha, né, Pedro? Deixa eu voltar aqui. Luiz tá pedindo pra senhora aceitar ele, senhor. Quem? Luiz. Visto. Página 151. Voltem lá para vocês fazerem a número 3. Olha aqui, ó. Como que houve, né, essa difusão? Vocês vão colocar aqui, ó, desde a partir da terceira linha, lá embaixo, ó, a África islamizada, página 151, para vocês encontrarem a resposta da número 3. O islamismo chegou à parte do continente africano com as conquistas árabes dos séculos 7 e 8. Inicialmente ocuparam o Egito até aqui Marrocos. Acharam aí? Estão vendo aí na minha apostila? Sim. Então, olha da apostila da prof aí e façam. Na número 3 essa, tá? Quando vocês terminarem, avisa aqui, tá? Tá, prof. Pra gente prosseguir daí.
Amanda, pronto? Prof, pode voltar lá para as atividades? Ainda não, prof, tô copiando. Bom, tá bom. Quem for terminando, avisa. O Pedro diz que já. Felipe, ok. Beatriz, ok. Ana Luísa, Gustavo, ok. Sofia, tá acompanhando, Sofia? Tô terminando já, prof. Tá. Sofia, tá ouvindo a prof? Luiz Felipe, ok. Sofia, se precisa responder a prof, senão não vou colocar presença. Tem que falar aqui no chat, ó. Vitória, tá ouvindo? Já terminou? Na última palavra. Terminei, prof. Beleza. Tá na sala, né? Então eu vou. Estou voltando lá. Pode falar, Vitória. Olha lá. Nós temos lá a cultura brasileira, ela acabou influenciando, né? A gente pode, nós observamos lá, foi a questão do comércio e sobre os povos Iorubá, houve sobre a língua, tá? Língua e na religião. Olha lá, o que acaba por influenciar a cultura brasileira sobre a cultura desses povos, tá? Vocês não podem colocar aqui, ó. Para você ler e escrever as características desses povos no caderno, tá? Aí a prof vai receber até quarta-feira da semana que vem. Tá? Número 4 aí para vocês fazerem. Pronto, a 4 aí, galera? Quase.
Posso? Sim. Ainda não, prof. Tá bom, vou esperar. Luiz estava com probleminha de internet também, Luiz, hoje? Sim, Você já está com as suas apostilas? não. Não pegou a apostila ainda, Luiz? Tá anotando tudo no caderno, né? Essa é a voz do Luiz. Alguém mais da turma está sem apostila? Eu peguei hoje, graças a Deus. Pegou hoje? Foi. Tem muita coisa para completar, hein? Pois é, a professora estava pensando nisso também. Tá ferrado, porque geografia nós já quase terminamos. Vocês já terminaram alguma disciplina ou não? Geografia não terminamos porque a professora não quis, que aí ia ficar sem matéria. Mas dava para ter terminado ontem. É, Nossa, Verdade, professora. Acho que faltou muito pouco pra gente terminar. Ela a falou desse. geografia. Aham. A gente copiava ela, deixava a gente esperar mais um pouco. Tipo, ela dava meio que tempo livre, assim, sabe? Pra gente não terminar logo. Com a Milka vocês só tem geografia, né? Só. é. Posso, então, para a próxima página? Eu acho que a Sim. maioria já terminou. Beleza, então vamos lá. Olha aqui. Preencha o quadro sintetizando aspectos importantes dos povos estudados. A África do Norte, Central e Oriental. Para os povos. Aí vocês vão completar aqui, ó. Reinos califados e islamizados eram os povos da África do Norte. Como viviam? Vocês podem colocar, eram mercadores, tinham o domínio de grandes reinos, uma sociedade hierarquizada. Vocês podem estar resumindo, tá? É para fazer agora, prof? Tem para fazer agora? Já tem muita tarefa de casa já. É mesmo. A primeira aqui é sobre os povos da África da parte norte, tá? Vou deixar aqui para vocês responderem aqui.
Quem tá usando o celular para assistir aula? Eu. Ah, bastante. Então, eu ia falar para vocês tirarem foto. Não tem como, né? Tirar print com o celular. Tira print, eu Como já assim? tirei. Como Tiro tirar print print com o pelo celular. celular? Eu Sim, tiro print com o celular. sim. Tirei ontem Alguém mesmo. continua? Gente, eu não sei tirar print, vou ter que aprender, né? Esse cara não Ah, sabe. no E aí seu eu vou pedir para celular, né? vocês tirarem print. Professora, Ana A Júlia, traz meu professora, celular aqui. Eu vou mandar no grupo para ficar é mais fácil para porque vocês fazerem. é porque Ó, o seu celular ele não tem um tipo um botãozinho no meio, né? Daí, ou senão você pega os seus 3 dedos e coisa assim na tela e dá de tirar, eu acho. Esse aí é só alguns celulares, Amanda. Ô, Hã? professora, tem É só como a alguns senhora celulares que é pegar. no dedo da tela. No meu, eu Prof, manda aperto o mensagem botão pra de mim, ligar o tira foto celular de e o como é seu botão de celular. baixar o volume ao mesmo tempo, que funciona. Ou se não, professora, olha, aperta no menos e no desligar, eu acho que dá. junto. Ao mesmo tempo. É igual da minha mãe. vou tentar aqui. Sempre quando algum professor passa assim, eu já tiro o print, porque se ele tirar, eu volto, eu vou lá e olho. Eu também. O Yuri tira print rapidão. Quando a professora vai mudar pra outra página assim, às vezes parece a resposta. Aí tira print e manda pra nós. Prof, agora eu tô com o computador. Eu vou tentar, eu vou tirar a foto mesmo aqui e vou colocar. Tô colocando lá no grupo para vocês pegarem. Foi lá no grupo, tá? Tá. Mas eu vou deixar aqui para vocês. Oi, mãe. Fecha a porta. Vocês estão fazendo aquela atividade ainda? Sim. Beleza. Vão falando comigo aí, tá? Quando vocês terminarem, a gente dá continuidade. Terminei, professora. Isso.
Felipe terminou. Quem mais terminou essa atividade? Ô, prof, abaixa um pouco mais, fazendo favor, que não tá aparecendo a última lá. Aí, obrigada. Terminei, prof. Beleza. Pronto, gente. Falta muito ainda? Sim?
Já, prof. Beleza. Nós vamos para o nosso próximo capítulo agora, tá? Mercantilismo e exploração da África. Capítulo 11 e último capítulo. A entrada dos europeus na África a partir do século XV trouxe para os povos que ali viviam muitas transformações. O contato entre as culturas, né, que nós vimos acima, tão diferentes, influenciou profundamente o modo de viver, as crenças, as tradições dos habitantes dos diversos reinos, cidades-estados e povoações africanas, e a visão de mundo dos navegadores que pela primeira vez pisavam naquele continente. Entretanto, julgando-se superiores e tentando extrair o máximo de riquezas que pudessem encontrar, os europeus destruíram cidades, assassinaram e escravizaram etnias inteiras e provocaram uma imensa tragédia humanitária. Esse assunto é o que você vai estudar neste capítulo. Aí nós temos aqui o ponto de partida. Você estudou anteriormente que com a formação das monarquias nacionais, a Europa surgiram os estados modernos, entre os quais Portugal e Espanha, que foram os pioneiros do século XV. Esses dois países iniciaram a aventura marítima das grandes navegações. Portugal, o primeiro, tinha um plano para conquistar os mercadores comerciais do Oriente. Aí aqui nós temos o que Portugal pretendia ao iniciar as grandes navegações. Qual que era o objetivo, então, de Portugal? Ele tinha o plano de conquistar os comércios com o Oriente, principalmente a região ali da Índia. Essa parte de azul que a prof grifou aí para vocês de azul, tá? É na 1? Na 1. Prof, tem mais um capítulo ainda. Eu tava olhando aqui, verdade, tem mais um. Eu achei que esse 11 era o último. Meio conteúdo dessa apostila de história esse bimestre, hein? Mas esse foi mais rápido, né? Acho que agora a gente vai Professora, a senhora sabe mais ou menos que dia vai ser as provas, tipo, em setembro? Eu acho que é meio de setembro ali. A gente já tem que começar a fazer as provas, porque início de outubro já é o quarto bimestre. Então, nós temos o restante dessa semana, né? A outra, que finaliza o mês de agosto. E aí nós vamos já iniciar o mês de setembro, que já vem um feriado, né? Segunda-feira, 7 de setembro, feriado. E eu penso que no meio de setembro, ali pro dia 14, dia 15, por aí, nós já vamos iniciar as avaliações. A coordenação ainda não passou nada pra gente. Estou esperando ela mandar alguma coisa. Vai ser igual a outra, professora? Provavelmente, né, Felipe, que nós não vamos voltar, né? Ninguém fala nada de voltar até agora. Não foi liberado as escolas. Pois é. Hoje, esse ano, o Dia das Crianças vai ser chato, né? Não vai ter eita nem nada. Mesmo se caso chegue a voltar, então acho que provavelmente o EITA não vai poder acontecer, né? Olha lá. Portugal tinha condições de realizar esse plano? Tinha, por quê? Olha aqui. Porque esses países, como Portugal e Espanha,
iniciaram a aventura marítima das grandes navegações. Então, isso possibilitava eles a conquistarem novos territórios, né? Então, essa parte de azul que a prof grifou aí agora na 2. Ô, prof, é pra ter, já tem isso, vai ser os políticos que quiser, né? As aulas, aceitaram. Pois é, acho que não volta, não. Eu acho que quem tem que comprar as coisas e não quer gastar dinheiro deles. Que nem a deles, né? Pronto, a 2? Não. Pronto? Bastante, né, Felipe? Vamos só terminar essa página, tá? Olha só, a número 3 está pedindo para a gente desenhar aqui no mapa mundi a rota que os portugueses pretendiam realizar e pinte de vermelho os continentes que eles ainda não conheciam. Olha aqui. América do Sul. Olha só. Então, os portugueses, né, estavam aqui na Europa. Eles vão fazer esse trajeto aqui pelo Oceano Atlântico, ó, passando pelo Oceano Índico, que era a rota que eles iriam fazer, ó. Eles iam dar essa volta aqui, ó. E aí depois o continente que eles não conheciam de vermelho aqui, o continente americano, tá? O africano eles já conheciam, eles iam só fazer essa volta no continente africano para chegar às Índias, tá? E aí vocês vão pintar aqui o continente americano, que eles ainda não conheciam nesse período. Ok? Então, essa atividade? Pintar o continente americano de vermelho e fazer a volta, saindo aqui, ó, da Europa, fazendo essa volta no continente africano, ó, pelo Oceano Atlântico e Oceano Índico. Ok? Ok. E anotem aí a página que nós paramos. Deixa eu também ver aqui para a próxima aula. Não esqueçam das atividades. Estão da página 100 e... Lembram aí a prof, para a prof anotar aqui. 57 até 7 até 61. a 61. Nossa. No caderno até quarta-feira, né? Anotar aqui. Me enviando. E paramos. Na 169. 69 agora. Certo? Certo.
Mais uma aula, nós vamos conseguir finalizar a história. Deixa a prof fazer a chamada novamente para ver os alunos presentes aqui. Aí eu anotei nas coisas do primeiro ano. Deixa eu anotar aqui. Só um pouquinho. Professor, eu preferia as aulas presencial, porque parece que tinha mais tempo para preencher as apostilas e estudar e tal. Agora tá tudo muito rápido, você acha? Sim. Não é fácil não, viu? Eu sei que não é fácil para vocês e para nós professores, nós temos que se reinventar a cada dia também. Tá difícil para ambos os lados, pode ter certeza, Felipe. Luiz Felipe. Tá, anotei aqui, deixa eu só conferir a chamada, então. Ana Vitória permanece até agora. Beatriz, ok. A Beatriz, ok. Vamos falando um oizinho aí para a prof, de novo. Beatriz, está ouvindo? Sim, Tá. prof, eu tô aqui. Beleza. Dailon, então, faltou. Felipe tá. Gustavo conseguiu entrar, né? Depois. Sim. Luiz Felipe também conseguiu entrar depois. Maria Luísa, acho que a internet dela caiu, né? Teve problemas com a internet. Deixa eu anotar aqui. Paulo também, acho que teve problemas. Então, Maria Luísa, Paulo, Pedro está aí, Pietra faltou, Sofia também acho que teve problemas com a internet, estava e depois não estava mais. Mas aparece o nome dela aqui. Sofia, tá ouvindo? Mas eu tô. É porque eu tinha te chamado várias vezes e você não tinha respondido. Eu achei que você tinha caído na internet. Vitória. Vitória tá ok. Yuri faltou, teve problemas com a internet também. E Ana Luísa, ok. Certo? Certo. Vamos finalizar e já podem adiantando as atividades aí de história. Beijos. E aí, professora? Beijo, prof. Amanda. Para de gravar, visora, para de gravar. E Amanda. Professora. Verdade, Amanda. Coloquei presença. Tá. Pode Tchau, gravar, professora. pode gravar, pode gravar.